O Salmo 16, ele é um salmo belíssimo, onde Davi manifesta o relacionamento que ele tem com Deus. Nesse salmo, Davi mostra que o único bem que ele tem nesta vida é Deus e que a única herança que ele tem é Deus. Veja que bem na terra é aquilo que nós temos, que nós desfrutamos, que está conosco enquanto nós estamos aqui na terra. E quando você tem um carro, quando você tem uma casa, você fala: eu tenho esse bem, eu tenho esses bens. E herança é algo que eu tenho para o meu futuro. É algo que eu recebo dos meus pais, normalmente, ou que alguém deixou em algum testamento para o meu benefício. É alguma coisa que está relacionada a um tempo futuro. Neste salmo, Davi fala que eu não tenho nenhum outro bem além do Senhor, além de Deus. Então ele está dizendo que na terra nada ocupa o lugar de Deus para ele. E ele está dizendo que, com relação ao meu futuro, eu não tenho preocupações com relação ao dia de amanhã, com relação ao que pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, porque o que eu sei é que a porção da minha herança é o Senhor. O Senhor estará comigo sempre, inclusive depois da minha morte, inclusive depois que tudo terminar, na minha eternidade, o que eu vou receber é estar com Deus. Veja que quando nós recebemos uma herança dos nossos pais ou de alguém que deixa uma herança para nós, aquela herança vem quando aquela pessoa que é o autor da herança falece e nós desfrutamos aquilo que nós herdamos aqui na terra. Mas Davi, quando ele fala neste salmo, nós vamos ler ele, já já nós vamos fazer a leitura. Ele fala assim: o Senhor é a porção da minha herança. E ele fala assim: o Senhor não permitirá que a minha alma fique na morte, fique no inferno. Então ele fala de uma herança que vai além de um desfrute de bens aqui na terra para anos futuros, mas ele fala de uma herança que ele vai receber para sempre. Então ele diz: o Senhor é o meu único bem, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. E o Senhor é a minha herança, ele é a porção da minha herança. Davi entende que ele é mais um dos filhos de Deus. Existem muitos filhos, cada um tem a sua parte, cada um tem a sua porção. Ele fala: o Senhor é a porção da minha herança. Davi está dizendo: se existem outros benefícios na herança de estar com Deus, o que me importa é o relacionamento com Deus. Essa é a minha parte da herança. A parte mais importante da minha herança não é o que eu recebo do meu Deus, mas é o próprio Deus que é a parte da minha herança. Porque muitas pessoas podem andar com Deus em razão de riqueza, fama, poder, posição que é possível de se obter andando com Deus. Muitas vezes alguém prega a palavra e consegue uma certa notoriedade, um certo reconhecimento, consegue de repente uma posição dentro da igreja, consegue uma posição como professor da escola bíblica, consegue a consideração dos alunos ali de uma escola teológica e a pessoa se alegra e muitas vezes até se apega a essas coisas, esquecendo-se que a porção principal é o relacionamento, a comunhão com Deus. Muitos
se prendem com essas coisas. E este Salmo 16, a sua autoria é atribuída ao rei Davi. Em algumas Bíblias, quando você abre este salmo, está escrito assim, Mictão de Davi. Mictão é uma palavra que significa, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, significa que aquele texto que foi escrito traz uma verdade profunda, uma verdade que merece muito valor. E este Salmo 16, de fato, é um salmo muito valioso. Ele é um salmo que fala sobre o relacionamento que Davi tem com Deus. Feitas essas considerações, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos ver aqui a beleza desse salmo. No versículo 1, Davi fala assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O que Davi está falando nesse versículo 1, ele está fazendo uma oração. Ele está dizendo, Senhor, ele está falando, guarda-me. Guarda-me de eu esquecer que o Senhor é o meu bem. Guarda-me de eu esquecer que o Senhor é a porção da minha herança. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Davi está fazendo uma oração, pedindo para que Deus o proteja de se desviar e ouvir as recomendações, os conselhos, as propostas, os convites de outras pessoas de dizerem para ele se preocupar com as coisas da terra, com outras coisas que não o próprio Deus. Ele está pedindo para que Deus guarde o coração dele, que Deus guarde a alma dele, que Deus o proteja de se desviar do caminho dele. Como nós chegamos a essa conclusão, que a oração de Davi é essa, nós vamos terminar de ler o Salmo e aí nós vamos voltar para comentar esse versículo 1 e você vai ver como nós chegamos a essa conclusão de que quando Davi escreve guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, é disso que ele está falando. Ele quer ser guardado de se esquecer de que Deus é o único bem dele e de que Deus é a porção da herança dele. Vamos ler aqui a primeira parte deste salmo, é essa oração. É só o versículo 1. Davi ora a Deus para que Deus o guarde, porque ele confia em Deus e ele quer continuar até o último dia da vida dele confiando sempre em Deus. Ele quer permanecer guardado por Deus para continuar até o final confiando em Deus. Essa é a primeira parte desse salmo. A segunda parte desse salmo envolve os versículos 2, 3 e 4. Nesses 3 versículos ele fala assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Então ele começa dizendo no versículo 2, a minha alma. A nossa alma é o nosso centro, é o centro das nossas emoções, é o centro das nossas vontades, é o centro de quem nós realmente somos. A nossa alma é tudo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos, é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Ele fala, a minha alma, ou seja, o meu desejo, os meus pensamentos, o meu coração, eu, rei Davi, como eu sou, tirando até a questão de ser rei, eu, Davi, na minha alma, eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Veja que Davi reconhece a Deus como o seu Senhor. Dizer que a Deus que tu és o meu Senhor é dizer, o Senhor é soberano, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é rei dos reis, apesar de eu ser rei, porque Davi era rei, o Senhor é que lidera a minha vida. O Senhor é que governa o meu caminho nessa vida. Não tenho outro bem além de ti. Aqui ele começa dizendo, nem riqueza, nem palácio, nem empregados e servos, nem mulheres, nada, nem tesouros,
nada, nenhum bem existe para Davi. O bem que ele tem é o Senhor. É o fato dele poder ter a Deus como seu Senhor, aquele que é soberano, todo-poderoso, que reina e governa sobre a vida dele. É esse relacionamento que ele tem com Deus. E aí ele diz no versículo 3: Eu digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está o meu prazer. Versículo 4: As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. No versículo 3, Davi está dizendo o seguinte: Eu digo para os santos que estão na terra e para os ilustres. Ilustres são pessoas importantes, em quem está todo o meu prazer. Ou seja, eu digo aos santos, aqueles que se separaram para seguir a Deus, porque a palavra santo vem de kadosh. Kadosh significa separado, separado do pecado. Deus é santo porque ele é totalmente puro, ele é totalmente separado do pecado. Então, aqueles que querem seguir a Deus, eles se santificam, ou seja, eles se abstêm das práticas pecaminosas para poderem estar santos, para poderem estar separados daquilo que é pecado. Então, Davi está dizendo que as pessoas que andavam com ele, eram pessoas que ele escolhia. Eram pessoas que eram santos. Então, eu digo aos santos que estão na terra, as pessoas que, como eu, se separam para agradar a Deus e que têm a Deus como Senhor, eu digo para eles e para os ilustres, ou seja, para as pessoas que me são importantes, em quem está todo o meu prazer, eu digo para elas o seguinte: ele diz o versículo 4: As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Então ele está dizendo assim: eu digo para os santos que estão na terra e para os ilustres em quem está o meu prazer, eu digo para eles, eu aviso eles, que se vocês fizerem oferendas para outro Deus, vocês vão ter as suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, eu não oferecerei os sacrifícios de sangue de animais, e eu não tomarei o seu nome nos meus lábios. Eu não vou fazer nenhuma prece, nenhuma oração, nenhum pedido para nenhum desses deuses que exigem oferendas e sacrifícios com animais, com o sangue de animais. Eu não vou seguir a nada disso. E ele está dizendo que ele fala para os santos na terra e para os ilustres em quem está o prazer dele, porque os ilustres são as pessoas que são importantes para ele. Então ele fala assim: essas pessoas que são ilustres, nelas o meu prazer está. Para essas pessoas que são as minhas amigas, que são os meus amigos, que seguem como santos na terra, eu digo para eles: se vocês fizerem oferendas a outro Deus, vocês vão ter as suas dores multiplicadas. E eu não vou oferecer sacrifício para outros deuses e não vou tomar o nome deles nos meus lábios. Então aqui é a segunda parte do Salmo 16. Davi reconhece, no versículo 2, que somente o Senhor é o seu Deus e que não há outro bem na vida dele a não ser o Senhor. Ele fala: não tenho outro bem além de ti. E ele tem isso tão firme com ele, que ele fala nos versículos 3 e 4 que ele avisa para os santos que estão na terra e para os ilustres, que são as pessoas em quem ele tem prazer, para que não façam sacrifícios a outros deuses, porque senão eles terão as suas dores multiplicadas. Quais são os sacrifícios que as pessoas muitas vezes fazem para outro Deus? Porque Deus não são apenas os demônios ou deuses de outras religiões que não seja o próprio Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Existem outros deuses, como por exemplo, a riqueza.
Tem muitas pessoas que se dedicam a buscar riquezas terrenas, bens materiais. E elas ficam despertando cedo, comendo um pão que exige um trabalho penoso, e elas fazem tudo, tudo, tudo. Dão o sangue e a vida delas para que possam obter riquezas terrenas. Então, essas pessoas, elas acabam tendo as suas dores multiplicadas porque elas querem a riqueza nessa terra. Existem outras pessoas que querem fama. Elas querem que as pessoas elogiem elas. Elas querem a aprovação de uma multidão. Então elas se preocupam em como vão se vestir, em o que vão dizer, em onde vão, como vão fazer para serem amadas, para que muitas pessoas as amem. E isso impede que elas sejam elas mesmas. Elas precisam vestir uma roupa, uma máscara, um traje para um personagem, para que elas possam ser amadas por outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas, quando ficam quando elas avançam na idade, elas confessam, elas dizem: quanto esforço para conseguir popularidade, quanto esforço para conseguir riqueza, quanto esforço para conseguir estar nessa posição que eu ocupo. Tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas e elas fazem almoços, fazem jantares. Outro dia vi uma pessoa dessas dizendo que ocupava e ainda ocupa um cargo muito alto em uma empresa. Ela dizendo: já paguei muitos almoços e muitos jantares e muitas festas, e já lambi muito o chão para poder estar aqui, para poder ser querida, para poder ser uma pessoa aceita, para poder estar nessa posição. São pessoas que não têm a Deus como o seu bem, mas são pessoas que estão buscando riquezas, aprovação, posição, poder, e fazem de tudo. E todas essas coisas são deuses, com letra minúscula, porque são coisas terrenas e que estão tomando o lugar de Deus. Então, nessa segunda parte, do versículo 2, 3 e 4, Davi fala: eu não tenho outro bem a não ser Deus. E eu aviso aos santos e aos ilustres em quem está o meu prazer, que se a vocês buscarem outro Deus, vocês vão ter dores multiplicadas. E também tem aqueles que vão oferecer sacrifícios de animais, de sangue de animais, para outros deuses. Para esses outros, eu não vou nunca colocar o nome deles nos meus lábios. Aí vem a terceira parte desse salmo, que são os versículos 5 e 6, em que Davi fala assim: o Senhor é a porção da minha herança. Como eu falei no começo do vídeo, uma herança, você pode receber muitas coisas. De repente, na herança, você recebe um carro e umas roupas e alguns aparelhos. De repente, se a pessoa tem muita riqueza, você recebe uma propriedade, ou duas, ou até três. Mas Davi fala que o Senhor é a porção, a parte que me cabe na herança. Quando eu estou concorrendo com vários filhos de Deus, o que me interessa, a parte que eu pego, é a parte de que eu sou amigo dele. É a parte de que eu posso me sentar com ele. É a parte que eu posso estar com ele para sempre. Uma coisa interessante aqui é que quando nós temos os nossos pais que deixam herança para nós, a porção que nos cabe da herança é algum bem material. Às vezes pode ser um álbum de fotografias que traz a memória dos momentos bons que nós vivemos com eles. Mas o Senhor é eterno. Ele é Deus para sempre. Ele vive de geração em geração. E Davi percebe isso. Ele fala: a porção da minha herança não é o que Deus pode me dar, mas é o meu relacionamento com Ele.
O Senhor é a porção da minha herança. A parte da minha herança é a amizade, o relacionamento, a comunhão, a paz que eu tenho com Ele. Essa é a parte que me interessa. Ele é o meu cálice. Nós usamos o cálice para beber água, para beber um suco, para beber alguma coisa quando nós estamos com sede. Ou seja, o cálice simboliza algo que nos dá prazer, que nós estamos desfrutando. E ele está falando isso. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Quando a minha alma tem sede de alguma coisa, necessidade, quem satisfaz e me dá alegria é o meu relacionamento com Deus. É eu saber que eu sou amigo dele. Tu sustentas a minha sorte. Ou seja, tu sustentas o meu caminho na terra. Nós dizemos, segue a tua sorte, ou seja, segue o teu caminho, aquilo que vai acontecer com você no seu futuro, a sua vida. Ele fala, tu sustentas a minha sorte. Ele está dizendo, se o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, o meu relacionamento com Ele é a minha herança, Ele é que sustenta o meu hoje, o meu amanhã, daqui a 5 anos, se eu estiver vivo, daqui a 10 anos, se eu estiver vivo. Ele é que sustenta a minha sorte o tempo todo. E aí ele vem no versículo 6 e ele fala assim, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Essa expressão, as linhas, é uma expressão que se refere às linhas divisórias de uma propriedade. Então Davi está dizendo assim, as linhas que traçam as propriedades onde eu vou receber as minhas posses, caem-me em lugares deliciosos. É como se ele estivesse dizendo assim, Deus, ele me coloca nas melhores propriedades. Ele me dá aquilo que é melhor. Então aqui ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, como ele está falando de herança, e normalmente herança é alguma coisa que eu recebo, então ele está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, ele sustenta a minha sorte, e no que diz respeito ao que eu recebo, como consequência, se eu estou com o Senhor, ele tem o que é melhor. Então eu vou cair, na hora que for definidas as linhas que traçam as propriedades que eu vou receber, as linhas caem-me, vão cair para mim em lugares deliciosos. Ou seja, eu vou ficar nos melhores lugares. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele está dizendo assim, como eu estou com ele, o que coube para mim foi uma formosa herança. Agora, essa formosa herança, uma bela herança, é uma herança que inclui o relacionamento com Deus, que corresponde à sua vida espiritual, e também corresponde a tudo que ele recebe de Deus enquanto ele está aqui na terra. Então essa é a terceira parte. Na terceira parte, ele fala que o Senhor é a porção da herança dele e que ele recebe o melhor da herança, o relacionamento e a amizade com Deus, e também no que diz respeito às coisas que ele recebe, Deus dá para ele o que é o melhor. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Aí vem a quarta parte. Essa quarta parte é a última parte. E nessa última parte, os versículos 7 e 8 trazem uma introdução e os versículos 9, 10 e 11 trazem os benefícios. Então veja aqui, a quarta parte é assim. Davi fala no versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quando nós lemos esses dois versículos em conjunto, nós vemos que Davi diz o seguinte, eu vou sempre agradecer a Deus, louvar a Ele. Louvar é dar glória, dar honra, reconhecer Deus,
porque ele me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Davi está dizendo o seguinte: de o Senhor ser a porção da minha herança, dele ter esse relacionamento com Deus, ele consegue receber o conselho de Deus. Versículo 7, ele está dizendo assim: Deus é aquele que me dá conselhos. Até o meu coração me ensina de noite. Veja a profundidade dessa segunda parte. Se eu recebo o conselho de Deus, o meu coração, que é de onde saem as saídas da vida, está completamente alimentado por conselhos de Deus. Então, quando eu medito de noite, até o meu coração me ensina de noite. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, está escrito lá que o coração enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens para dar a cada um segundo as suas obras. Então, lá no livro de Jeremias, nós vemos que o coração do homem é enganoso. Mas o que Davi está dizendo nesse versículo 7 é que ele tem, como o Senhor é a porção da herança dele, é a parte que interessa para ele, ele anda tanto com Deus, que o coração dele está tanto com Deus, que até o coração dele pode trazer ensinamento para ele de noite. Davi está falando a respeito de um nível de relacionamento com Deus em que o coração dele é transformado a ponto dele poder confiar no coração dele. Dele dizer assim: o meu coração está conectado com Deus. Então eu posso meditar e até o meu coração ensina de noite. Até o meu coração me ensina de noite. Um apontamento importante de fazer aqui é que Davi, em um outro momento, se deixou enganar. Ele cometeu um adultério com Batseba e depois mandou matar o seu marido Urias. E depois ele escreveu o Salmo 51, se arrependendo pelo fato de ter feito isso. Então vamos fazer um apontamento aqui de que Davi não chegou a ter o coração perfeito. Precisamos lembrar que ele era um ser humano. E o que ele está dizendo aqui, ele está retratando um momento da vida dele. É o que acontece comigo, com você, é o que acontece com as pessoas em geral. Normalmente, nós andamos um tempo em que nós estamos muito perto de Deus, em que nós estamos obedecendo, fazendo tudo de maneira correta. Então, as nossas orações, as nossas obras, as nossas palavras, tudo que nós vamos fazer ali vai adorar, honrar a Deus de maneira perfeita, de maneira belíssima. Mas em alguns momentos, quando nós começamos a não prestar atenção no que nós estamos falando, olhando e fazendo, nós podemos tropeçar. Aqui no Salmo 16, Davi estava em um momento em que a sua relação com Deus estava no ápice. Então, nesse momento, ele diz: eu louvarei ao Senhor porque o Senhor me aconselhou. Ele está tão perto que ele está ouvindo e recebendo os conselhos de Deus. E ele chegou num ponto de poder dizer: até o meu coração me ensina de noite. Até quando eu penso nas minhas vontades, no meu coração, o meu coração está tão alinhado com Deus que ele praticamente venceu todo o engano. Eu consigo extrair relacionamento com Deus do meu coração, de tão perto que eu estou com Deus. Então, no versículo 7, ele está falando assim: eu estou recebendo os conselhos de Deus. E como que ele estava recebendo os conselhos de Deus? O versículo 8 completa o versículo 7. Porque eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quando nós colocamos o Senhor continuamente, todo o tempo, sempre, 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 diante da nossa vontade, diante do que nós queremos, então é possível que nós recebamos o conselho do Senhor e que o nosso coração fique muito perto
de compreender o que o Senhor quer de nós. E ele estava nessa fase aqui. Ele fala: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. E nunca vacilarei. Ele explica muito bem aqui, Davi. É por isso que o Senhor está na minha mão direita. E eu nunca vacilarei. E quando ele fala que o Senhor está na sua mão direita, vamos lembrar de Provérbios capítulo 3. Provérbios no capítulo 3 fala nos primeiros versículos que aquele que anda com o Senhor, ele recebe vida longa. E no versículo 16, Provérbios 3:16 fala assim, que aquele que anda com Deus recebe na sua mão direita vida longa, e na sua mão esquerda recebe riquezas e honra. Mas, quando o texto fala aqui que o Senhor está à minha mão direita, significa que ele recebe o favor de Deus. Provérbios capítulo 3 é um capítulo que fala sobre o favor do Senhor. E o favor do Senhor envolve, primeiramente, a vida longa. Porque para que você possa desfrutar de riquezas e honra, você precisa estar com vida. E Jesus fez uma promessa: eu vim para vos dar vida com abundância. Então, fazendo uma relação aqui dos textos, quando ele fala aqui no versículo 8 que o Senhor está à minha mão direita, ele está dizendo: então eu tenho vida longa, então eu tenho vida abundante, porque é o Senhor que está na minha mão direita, e eu nunca vacilarei. Então os versículos 7 e 8 falam que eu recebo o conselho do Senhor, porque eu coloco ele sempre na frente da minha vontade. E porque eu faço isso, o Senhor, ele fica na minha mão direita, ele fica do meu lado. Ele sempre me responde e me dá conselho para tudo. Então o meu coração está perfeito e eu posso até aprender com o meu coração e eu nunca vou vacilar. E se eu estou nesse ponto em que eu tenho o conselho do Senhor, em que o Senhor está sempre na minha... porque eu sempre coloco ele na minha frente, e ele está do meu lado direito, e eu nunca vou vacilar, então eu recebo 3 benefícios. O primeiro benefício é o versículo 9. Portanto significa o quê? Por tudo isso que eu falei aqui nos versículos anteriores. Porque o Senhor é o meu bem, eu não tenho nenhum outro bem além de Deus, do versículo 2. Por quê? Versículo 5. Porque o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, ele é a parte que me interessa. Portanto, porque eu louvo o Senhor e recebo o conselho dele, e eu coloco ele sempre diante da minha vontade, e ele fica na minha mão direita, por tudo isso está alegre o meu coração. E se regozija. Regozijar significa gozar 2 vezes. Você goza e você regoza. Então, regozijar é gozar de volta. Então, está alegre o meu coração e ele se alegra de volta, a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Ou seja, o primeiro benefício que Davi está dizendo que ele recebe: o meu coração fica alegre. A minha glória, ou seja, todas as minhas conquistas, as minhas vitórias, as bênçãos que eu recebi, né? Eu posso ficar alegre 2 vezes. Eu me alegro porque eu recebi, né? Eu gozei a vitória que eu recebi, e eu me alegro porque eu recebi a vitória porque foi Deus que me deu. Eu me alegro 2 vezes. E também a minha carne repousará segura. Se eu tomo decisões boas e corretas, o meu corpo pode descansar em paz. A minha carne não tem sofrimento, eu não fico aflito, angustiado, porque a minha alma está tranquila, o meu corpo está tranquilo. Esse é o primeiro benefício que eu recebo de ter o Senhor como o meu único bem, de ter o Senhor como a porção da minha herança, de louvar ao Senhor e receber o conselho dele, de colocá-lo sempre diante de mim. Pelo fato de fazer isso, ele fica na minha mão direita e eu nunca vacilarei. Então eu recebo como consequência, primeiramente, que o meu coração fica alegre,
E a minha glória, todas as minhas bênçãos, as minhas vitórias, as minhas conquistas, eu gozo duas vezes. Eu gozo quando eu recebo, eu gozo primeiro porque veio de Deus e eu gozo porque eu recebo. Ou eu gozo porque eu recebo e lembro que foi Deus que me deu. Né? E ele fala, também a minha carne repousará segura. Segundo benefício, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está dizendo, eu, quando morrer, não vou ficar no inferno. Eu vou morar com Deus. E também o Senhor não vai permitir que o teu santo veja a corrupção. O Senhor não vai permitir que você fique mergulhado em ver a desgraça, a peste, a ruína, a corrupção, aquilo que não presta. Especificamente esse versículo 10, ele também tem um aspecto messiânico, ou seja, ele é uma profecia a respeito de Jesus, o Messias, que quando Jesus veio, Jesus, ele, da mesma forma como Davi, ele não tem outro bem além do Deus Pai. A vontade de Jesus, que é o Deus Filho, era fazer totalmente a vontade do Deus Pai. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, o diabo, na terceira tentação, levou ele até o monte e disse, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, sai-te, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás. Então Jesus, naquele momento, mostrou para Satanás, o único bem que eu tenho é Deus, a única porção que eu tenho enquanto eu estou aqui na terra, nesse corpo, é fazer a vontade do meu Pai. Então o Senhor Jesus também, ele tinha, enquanto estava aqui na terra, apenas Deus como a porção, a parte da sua herança. E nesse aspecto, esse versículo 10 revela que Jesus também não ficaria com a sua alma para sempre como morto, mas ele ressuscitaria dentre os mortos. Inclusive, Pedro e Paulo usam o Salmo 16 para falar a respeito disso. Vamos ver aqui isso. Primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Logo depois do Pentecostes, Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo e ele faz o seu primeiro sermão, seu primeiro discurso. E nesse discurso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele está explicando a respeito de Jesus. E você veja que ele fala aqui, no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro está aqui fazendo referência ao Salmo 16, dizendo que da mesma forma como o rei Davi só tinha o Senhor como o seu bem, só tinha o Senhor como a porção da sua herança, ele está, e assim como Davi disse, que eu tenho certeza que o Senhor não deixará que eu morra e vá para o inferno e veja a corrupção, Pedro aplica o Salmo 16 para se referir a Jesus, mostrando o aspecto messiânico da profecia do Salmo 16. É como se Davi estivesse falando dele próprio, mas como se Davi também estivesse falando a respeito do Senhor Jesus no futuro. Que o Senhor Jesus, da mesma forma como ele, Davi, seria alguém que teria o único bem, como seu único bem, a Deus, como a única parte da sua herança, o Deus Pai, e como vitória, ele não ficaria morto, mas ele seria ressuscitado. E essa promessa é uma promessa que também se aplica para todos os que acreditam no Senhor, de que quando eu morrer, quando você morrer, você não ficará com a sua alma no inferno, porque o Senhor não permitirá que o seu santo, os seus santos, aqui o teu santo, Pedro está falando que esse santo é Jesus. Mas esse texto também se aplica a mim e a você.
Ele não permitirá que eu e você, que somos os santos dele, vejamos a corrupção. Ele nos guardará. Então aqui a aplicação do Salmo 16 no discurso de Pedro. Agora vamos ver a aplicação desse discurso, desse Salmo 16, no discurso de Paulo. Agora, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Paulo está fazendo a sua primeira viagem missionária. Quando ele está em Antioquia da Pisídia, os líderes daquela sinagoga dão para Paulo uma oportunidade para que ele faça alguns comentários para a congregação, para o povo que estava ali. E Paulo começa a fazer um discurso falando de toda a história do povo de Israel, falando desde Abraão, desde a tomada da terra prometida, desde Samuel, fala a respeito do rei Saul, fala a respeito de Davi, e ele vai falando, contando toda a história do povo, até chegar até a pessoa de Jesus. E aí quando chega para falar a respeito de Jesus, ele fala que, a partir do versículo 28, e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. 31, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. 33, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Aqui, no versículo 33, Paulo começa a fazer uma conexão do que aconteceu com Jesus com os Salmos. Quando nós gravamos o Salmo 2, nós fizemos referência a esse versículo 33 de Atos 13. Paulo fala, está escrito no Salmo 2, meu filho és, tu, hoje te gerei. No Salmo 2 tem um versículo que fala isso. E aí, no versículo 34, ele fala, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Agora o versículo 35, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é o versículo 10 do Salmo 16 que nós estamos lendo hoje. Então Paulo lembra do Salmo 16, revelando o aspecto messiânico do Salmo 16, o aspecto de que o Salmo 16 também traz uma profecia a respeito da pessoa de Jesus, que quando ele viesse, Deus o ressuscitaria dos mortos. Deus não o deixaria ficar com a sua alma na morte, mas Deus o levantaria. Vamos agora voltar para o Salmo 16 e ver o último benefício do Salmo 16. Voltando aqui, então, no Salmo 16, nós vemos que o versículo 11 traz o último benefício. Far-me-ás ver a vereda da vida. Tem outras versões que dizem assim, tu me farás ver a vereda da vida. Quando nós estamos com Deus, Deus nos faz enxergar o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? É Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho da vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a Deus se não for por meio de Jesus. Então tu, que é Deus, me farás ver a vereda da vida. Deus nos revela Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Na tua presença há abundância de alegrias. Quando eu estou na presença do Senhor, nós temos o quê? Alegrias, abundância de alegrias. Não é apenas alegrias, são abundância de alegrias. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na mão direita de Deus existem apenas delícias, ou seja, apenas motivos de alegria e felicidade.
Então, esse Salmo 16 é um salmo belíssimo, onde Davi mostra que ele tem esse relacionamento com Deus, que Deus é o bem que ele tem, é o único bem, não tem nenhum outro bem além de Deus na vida dele. Deus é a porção da herança dele. A parte da herança que interessa para Davi não é carro, casa, posição, cargo, fama, nada. Davi teve muitas coisas. Ele foi rei, se tornou homem rico, se tornou reconhecido, venceu muitas batalhas, foi reconhecido porque derrubou o gigante, mas nada tomou o lugar do próprio Deus e do relacionamento com Deus. Então, voltando para o versículo 1, que eu falei no começo do vídeo, eu falei um pouco antes, né? Quando nós falamos do versículo 1, voltando para o versículo 1, a oração dele é: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele está dizendo: guarda-me, ó Deus, porque o Senhor é o meu único bem nessa terra, porque o Senhor é a porção da minha herança, porque o Senhor é que derrama as suas bênçãos, as suas linhas, ou seja, que me cerca com as suas bênçãos espirituais e nas propriedades e tudo que eu recebo nessa vida, nessa terra. Porque o Senhor é aquele que me dá conselho, o Senhor é aquele que eu tenho colocado diante de mim todos os dias. Guarda-me, ó Deus, de que eu continue assim, de que eu continue sempre confiando em Ti. E é por isso que esse Salmo 16 é um salmo que traz uma mensagem realmente valiosa. Por isso é um mictão de Davi, ou seja, é um salmo que traz algo valioso. Que nós possamos permanecer sempre dizendo para Deus, como Davi disse nessa oração no versículo 1, guarda-nos, ó Deus, porque confiamos no Senhor. E que quando dissermos, porque confiamos no Senhor, que seja porque o Senhor é o nosso único bem. Não tem outro bem além do Senhor. Porque o Senhor é a porção da nossa herança. Não há outra coisa que tome o lugar do Senhor. E que nós possamos, como disse o versículo 8, tenho colocado continuamente o Senhor diante de mim. Que o Senhor seja aquele que está diante de nós, para que possamos estar sempre com Ele.